O grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta A Criação dos Espíritos, baseado nas obras de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A jornada evolutiva do espírito, desde sua criação até atingir o reino nominal, é um dos temas mais fascinantes e complexos abordados nas obras de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. A principal referência para este assunto é o livro Evolução em Dois Mundos, escrito em parceria com o médium Walter Vieira, mas o conceito permeia diversas outras obras. Não se trata de um salto repentino, como um cachorro que reencarna como um ser humano. É um processo evolutivo gradual que leva milênios e é regido por leis divinas. Vamos tentar fazer um resumo desse percurso, seguindo a lógica apresentada por André Luiz. Tudo começa com o princípio inteligente, ou mônada celeste. É a centelha divina, a semente do espírito, criada por Deus, simples e ignorante. Esse princípio inicia sua longa jornada evolutiva nos reinos mais básicos da natureza, mineral e vegetal, para adquirir os automatismos da vida. Mônada celeste refere-se à parte mais elevada e fundamental da existência, a centelha divina, ou princípio inteligente que compõe a realidade, seja na filosofia de Leibniz, como substâncias simples que formam o universo, ou na doutrina espírita, como o princípio inteligente nas suas primeiras manifestações, representando a nossa origem primordial e a conexão com o divino. Gottfried Leibniz fez importantes contribuições para a física e para a tecnologia e antecipou noções que surgiram muito mais tarde na filosofia, na teoria das probabilidades, na biologia, na medicina, na geologia, na psicologia, na linguística e na informática. Ele escreveu obras sobre filosofia, política, direito, ética, teologia, história e filologia. Ele também contribuiu para o campo da biblioteconomia. 1. A criação, o princípio inteligente. No início de tudo, o espírito não é criado como um ser humano em miniatura. Ele surge como o princípio inteligente, ou mônada celeste. O que é? É uma centelha divina, um átomo espiritual emanado de Deus. Características: é simples e ignorante, não possui consciência de si, nem livre-arbítrio. Carrega em si, em estado latente, todas as potencialidades para se tornar um anjo ou um espírito puro. Função: sua única vontade inicial é a de evoluir, uma força intrínseca e divina que o impulsiona para frente, regida pela lei do progresso. Essa jornada começa nos reinos mais básicos da natureza. O princípio inteligente inicia seu longo aprendizado mergulhado no fluido cósmico universal, a matéria-prima de tudo o que existe. 2. O estágio no reino mineral. Este é o longo sono da alma. O princípio inteligente estagia na matéria bruta, nos minerais. Estado de consciência, dormência ou sono profundo. Não há qualquer tipo de sensação ou percepção. Principal aquisição: o espírito em formação assimila os princípios de agregação, coesão, atração e estrutura. Aprende a organizar a matéria de forma estável, desenvolvendo o magnetismo fundamental que será a base de sua futura individualidade. O perispírito. Nesse estágio, começa a se formar um corpo espiritual extremamente rudimentar, uma espécie de campo energético que envolve a mônada e a conecta à matéria. É o embrião do futuro perispírito. É um período de milhões de anos, onde a paciência divina burila essa centelha na intimidade da pedra. 3.
O estágio no reino vegetal. Após o longo período mineral, o princípio inteligente é atraído para formas de vida mais complexas, o reino vegetal. Estado de consciência. O despertar para a sensibilidade. É como um sonho longo e ininterrupto. O princípio começa a experimentar sensações primárias reagindo a estímulos externos, como luz, umidade e nutrientes, tropismos. Principal aquisição. Desenvolve os automatismos da vida. Aprende sobre metabolismo, assimilação de energias, crescimento, reprodução e o ciclo de vida e morte de uma forma mais dinâmica. A sensibilidade se expande. O perispírito. O corpo espiritual se torna mais elaborado, capaz de organizar estruturas celulares complexas e gerenciar os processos biológicos da planta. Ele se molda às formas vegetais por milênios. 4. O estágio no reino animal. Este é o estágio mais longo e decisivo antes do reino hominal. O princípio inteligente adentra a imensa escada evolutiva do reino animal. Estado de consciência. A eclosão do instinto. O sono e o sonho dão lugar a um despertar progressivo. A consciência começa a se manifestar através do instinto. Principais aquisições. Instinto. Desenvolve os instintos de sobrevivência, defesa, reprodução e, em estágios mais avançados, o cuidado com a prole e a vida em grupo. Movimento e liberdade. Conquista a locomoção, o que amplia enormemente seu campo de experiências. Emoções rudimentares. Começa a desenvolver emoções primárias como medo, raiva, afeto, especialmente com as crias, e lealdade em animais gregários. Formação alma-grupo, ou psicosfera coletiva. Este é um conceito fundamental em André Luiz. Nos estágios iniciais e intermediários do reino animal, os princípios inteligentes não reencarnam individualmente. Eles estão ligados a uma espécie de consciência coletiva da sua espécie. As experiências de um indivíduo do grupo são, de certa forma, assimiladas por todos, acelerando o aprendizado coletivo. O que é a alma-grupo? Imagine uma espécie animal, lobos, cavalos, abelhas. Os princípios inteligentes que animam os corpos desses animais não são ainda individualizados. Eles estão ligados a uma espécie de mente coletiva ou psicosfera daquela espécie, que é orientada por espíritos superiores, os engenheiros siderais. Como funciona? O princípio inteligente reencarna em sucessivos corpos daquela espécie, acumulando experiências. Essas experiências não são processadas por uma razão individual que ainda não existe, mas se fixam no perispírito em formação como instintos e automatismos. Tudo que um animal aprende e vivencia, medo, caça, defesa da prole, contribui para o patrimônio daquela alma-grupo e para a sua própria evolução. O objetivo desse estágio é desenvolver e aprimorar o corpo espiritual, o perispírito, enriquecendo-o com os instintos básicos de sobrevivência, organização e afetividade primária, preparando-o para uma existência mais complexa. O animal vive sob o domínio quase que absoluto do instinto. O perispírito torna-se extremamente complexo. Ele já é um molde quase perfeito para corpos físicos com os sistemas nervosos, órgãos e cérebro. É nesse reino que o perispírito adquire a plasticidade e a complexidade que o capacitarão a servir de modelo para o corpo humano. Ao passar por inúmeras espécies, desde as mais simples, invertebrados, até as mais complexas, mamíferos superiores, como os primatas, o princípio inteligente vai acumulando experiências e automatismos que formarão a base do futuro ser humano. A transição, o despertar para a individualidade. Este é o momento crucial. Após as experiências no seio da alma-grupo, passando por diversas espécies e aprimorando seu invólucro perispiritual, o princípio inteligente atinge um ponto de maturação. Acúmulo de experiências.
Ele acumulou tantos instintos e reflexos condicionados que está pronto para dar um passo adiante. Sua luz própria começa a brilhar com mais intensidade. O salto para o reino hominal. Sob a supervisão dos mentores espirituais, esse princípio é desligado da alma-grupo. É como um fruto que amadurece e se desprende da árvore. Ele conquista a individualidade. A era da razão e da responsabilidade. Ao se individualizar, o espírito ingressa no reino hominal. Os primeiros humanos. André Luiz descreve que esses primeiros espíritos reencarnaram em corpos fisicamente primitivos, os homens-feras, ou homens primordiais, que serviram de ponte entre as formas animais mais avançadas e o Homo sapiens. Individualidade e responsabilidade. A partir desse ponto, o espírito não está mais sob a tutela direta da alma-grupo. Suas ações, escolhas e aprendizados são de sua inteira responsabilidade. Ele começa a trilhar sua própria jornada de causa e efeito, lei do karma. Evolução contínua. A jornada não termina aí, ela apenas muda de fase. O objetivo agora é desenvolver a inteligência, a moralidade, o amor e a consciência, caminhando em direção à perfeição angelical. 5. O salto para o reino nominal, a individualização. Após esses milênios de estágio no reino animal, especialmente nos primatas mais avançados, o princípio inteligente acumulou experiências suficientes para dar o grande salto qualitativo. Estado de consciência, o despertar da razão contínua e do pensamento abstrato. A consciência se torna reflexiva. É o nascimento da individualidade. Principais aquisições. Livre-arbítrio. O instinto, que era soberano, passa a ser governado pela razão e pela vontade. O ser agora pode escolher, e com a escolha vem a responsabilidade. Consciência de si. O espírito se reconhece como um eu separado dos outros e do mundo. Ele rompe definitivamente com a alma-grupo. Raciocínio e linguagem. Desenvolve a capacidade de pensar de forma contínua, criar conceitos abstratos e se comunicar através da linguagem articulada, o verbo. No perispírito. O corpo espiritual atinge a forma humanoide definitiva, servindo de molde para os primeiros corpos físicos hominídeos. O cérebro físico, sob a influência do perispírito agora mais evoluído, desenvolve as áreas que permitem o pensamento complexo e a autoconsciência. Este espírito recém-individualizado é o homem primitivo. Ele ainda é dominado por instintos fortes e paixões, mas já possui a centelha da razão e a ferramenta do livre-arbítrio para iniciar sua nova jornada de evolução moral e intelectual rumo à perfeição. Resumo da jornada: reino, mineral, estado da consciência, sono profundo, dormência, principal aquisição, estrutura, agregação, magnetismo, perispírito, extremamente rudimentar, reino, vegetal, estado da consciência, sonho, sensibilidade, principal aquisição, automatismos da vida, metabolismo, perispírito, mais elaborado, organiza a vida celular, reino, animal, estado da consciência, despertar, instinto, principal aquisição, instintos, movimento, emoções primárias, perispírito, complexo, ligado à alma-grupo, reino, hominal, estado da consciência, vigília, razão e consciência, principal aquisição, livre-arbítrio, pensamento contínuo, individualidade, perispírito, individualizado, molde do corpo humano. Pense assim. Imagine a evolução espiritual como um percurso escolar.
Reino animal, ensino fundamental. O aluno, princípio inteligente, está em uma grande classe, alma-grupo, com um currículo fixo, instintos. O professor, mentor espiritual, guia a classe toda. O aluno aprende por repetição e automatismo. A transição, formatura. Ao final do curso, o aluno demonstra ter aprendido o suficiente para pensar por si mesmo. Ele se forma. Reino nominal, ensino médio e superior. Agora, como indivíduo, o ex-aluno, espírito humano, escolhe seus próprios cursos, livre-arbítrio, é responsável por suas notas, lei de causa e efeito, e constrói sua própria carreira, evolução moral e intelectual. Portanto, segundo André Luiz, a chegada ao reino nominal não é um ato de criação instantânea, mas o ápice de um processo evolutivo contínuo, grandioso e paciente, no qual o amor divino guia a centelha espiritual através dos degraus da natureza até que ela possa finalmente florescer, como um ser consciente e responsável por seu próprio destino. Segundo a obra Evolução em Dois Mundos, a passagem do reino animal para o hominal é um momento sublime em que a centelha divina, após um longo estágio sob o comando do instinto coletivo, finalmente se individualiza, conquistando o pensamento contínuo, a razão e o livre-arbítrio para iniciar sua jornada consciente rumo a Deus. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.